potencial de membrana. Os receptores metabotrópicos até podem mudar o potencial de membrana. Mas eles podem fazer várias coisas. Pode afetar a atividade de enzimas, pode afetar a transcrição de proteínas, a transcrição de RNA, que vai ser traduzido em proteína, e essa proteína pode ser inclusive canais iônicos. Olha que coisa legal. Portanto, uma ativação de um receptor metabotrópico pode ter um efeito na célula que leva minutos, ou horas, ou dias para cessar. Por quê? Na hora que você gera uma proteína, vamos supor que essa proteína é um canal iônico. A ativação desse receptor pode aumentar a quantidade de canais iônicos na célula, deixando, por exemplo, ela mais responsiva ao estímulo. É um exemplo de plasticidade neural. Ou seja, a ativação de um receptor metabotrópico leva a mudanças na sinapse. Tá? E isso somente é possível com receptores metabotrópicos. Uma outra questão em relação ao receptor metabotrópico é uma capacidade muito maior de influenciar a célula. Isso se dá por um mecanismo de amplificação do sinal. De que maneira? Um único neurotransmissor se liga em um único receptor metabotrópico. Só que o receptor metabotrópico pode ativar várias proteínas G. As proteínas G podem ativar em várias adenilato ciclases. E a adenilato ciclase pode ativar, né, via AMP cíclico, muitas proteínas quinase A. E muitas proteínas quinase A conseguem ativar muitos e muitos canais iônicos. Então, em última instância, um único receptor metabotrópico, de repente, consegue fazer um efeito muito forte sobre a célula. Já um receptor ionotrópico, ele causa um efeito muito pequenininho. Para que a célula modifique mesmo, é necessário que muitos receptores ionotrópicos sejam ativados ao mesmo tempo, enquanto poucos receptores metabotrópicos conseguem fazer um efeito muito grande sobre a célula. Vejam, né? Não é que o receptor metabotrópico ele é mais importante, melhor do que o ionotrópico, porque ele tem os efeitos mais pronunciados e amplos. Depende do propósito da função neural. Tem funções neurais que o que você quer é conduzir uma informação na velocidade mais rápida possível. Isso acontece nos sistemas sensoriais e no sistema motor. Sistemas que ocupam a maior parte do seu sistema nervoso central. No sistema sensorial, você quer transmitir informação sensorial o mais rápido possível para o seu cérebro, para que você consiga processar essa informação rápido, para que você tome uma decisão rápida. Veja, se demorasse muito para essa informação chegar no seu cérebro, sei lá, um predador chega do seu lado. Se o seu cérebro levasse segundos para perceber a presença do predador e tomar uma decisão, até lá o predador já teria te atacado. Então, via mecanismos rápidos, e não tem nada mais rápido que um receptor ionotrópico para eventualmente influenciar a célula, né, já que é uma questão de milissegundos você já tem uma influência, você consegue transmitir suas informações sensoriais para o seu cérebro. E do mesmo jeito, na hora que você decide, olha, eu preciso correr, porque a onça vai me pegar. Então, para você recrutar o músculo de maneira mais rápida possível, é importante que seja um mecanismo eficiente, né, e direto, que é o receptor ionotrópico. Portanto, muitas, ou talvez a maioria das nossas sinapses sejam via receptores ionotrópicos. Agora, existem processos como aprendizagem, memória. Esses processos cognitivos, não adianta você alterar o potencial de membrana da célula, porque uma alteração do potencial de membrana, ela dura milissegundos e volta ao normal. Como você formaria memória dessa maneira? Não formaria, porque você desaparece aquela alteração. A memória, você quer o oposto. Você quer guardar aquela informação, eventualmente, para sempre na sua memória. E para você alterar, guardar essa informação para sempre na sua memória, isso significa uma mudança permanente numa sinapse. Isso é um mecanismo de memória, como a gente vai ver. É uma mudança permanente entre a comunicação de uma célula e outra. Essa é a base neural da memória.
e você precisa de fazer isso através de receptores metabotrópicos. Portanto, pessoal, distribuídos no sistema nervoso central, a gente tem essas duas grandes classes de receptores e eles normalmente cumprem papéis um pouquinho diferentes. Uns relacionados mais a processos complexos que envolvem plasticidade neural, aprendizagem, processos cognitivos complicados que dependem muito do receptor metabotrópico e respostas neurais rápidas, objetivas e pontuais que dependem do receptor ionotrópico. Certo, pessoal? Dúvidas? E aqui, na verdade, é só um exemplo que eu já falei para vocês, e justamente dependendo do tipo de receptor, você pode ter respostas diferentes. Aquilo que eu já falei, o receptor de acetilcolina pode tanto ativar o músculo, quanto inibir o músculo esquelético, como inibir, por exemplo, o músculo liso, porque cada um deles expressa um receptor diferente de acetilcolina. Agora a gente vai mudar um pouquinho o tópico, pessoal, para um outro assunto chamado integração sináptica. E ali, pessoal, isso forma base para depois a gente entender sistema sensorial, motor, enfim, outros sistemas, porque na realidade, o que é integração sináptica? É como você entende em mais detalhes como que os neurônios interagem uns com os outros e como eles fazem efeitos celulares, e vocês vão ver aqui que existem mecanismos muito próprios que envolvem basicamente qualquer sistema, qualquer parte do seu sistema nervoso. Então, a primeira regra que eu já falei, eu vou repetir, é a seguinte: existem sinapses excitatórias e inibitórias que dependem predominantemente do receptor envolvido, né? E claro, o receptor tem que reconhecer um neurotransmissor também específico para ele. A sinapse excitatória, em última instância, normalmente envolve despolarização. E a sinapse excitatória, normalmente, ela é causada por dois neurotransmissores, glutamato e acetilcolina. Esses são os dois principais neurotransmissores excitatórios. Mas, professor, você não acabou de falar aqui no slide anterior que a acetilcolina pode inibir? Sim, ela pode inibir. Mas na maioria das sinapses, a acetilcolina tem um efeito excitador, tal como entre o músculo, o neurônio e o músculo. Já a sinapse inibitória, como eu já mencionei para vocês, ela vai depender de uma mudança de outros canais iônicos, como cloreto e potássio. Normalmente ela leva à hiperpolarização, o potencial de membrana fica mais distante do limiar de potencial de ação. E ela envolve o que, pessoal? Envolve predominantemente neurotransmissores que ativam receptores inibitórios, como é o caso dos receptores do GABA e da glicina. Tá? Quando você tem esse efeito na célula, de inibição ou excitação, na realidade o nome mais apropriado que a gente diz é potencial pós-sináptico. Por que potencial? Porque uma excitação e uma inibição vai necessariamente alterar a atividade do neurônio pós-sináptico, pessoal? Hein? Já mencionou um pouquinho nas aulas passadas, então isso não é tão novidade para vocês. Sempre, então vamos mudar a pergunta, sempre uma sinapse que causa despolarização ou que causa hiperpolarização vai alterar a frequência de potenciais de ação do neurônio pós-sináptico? Não. Você vai ter situações, como eu já mencionei anteriormente, que é o seguinte: uma sinapse excitadora, ela vai despolarizar o neurônio. Senão, ela não seria uma sinapse excitadora. Só que veja a situação: você pode ter um potencial de membrana aqui em menos 70, o limiar está nos menos 55, e uma sinapse excitadora, ela, apesar de despolarizar a célula, ela não despolariza a ponto de ultrapassar o limiar de potencial de ação, portanto a frequência de potencial de ação dessa célula não muda. Ela vai continuar sem disparar potenciais de ação. Então, pessoal, quando você fala em potencial pós-sináptico, seja ele excitador ou inibidor, você está dizendo numa mudança transitória do potencial elétrico da membrana que pode ou não modificar a atividade do neurônio pós-sináptico. E normalmente ela depende sempre de uma combinação de sinapses que acontece a todo instante.
Não é que um neurônio no seu sistema nervoso está recebendo uma única sinapse por vez. A regra é que os neurônios estão recebendo dezenas, centenas ou até milhares de sinapses a cada instante. Então o que você tem é um resultado final, que a gente já discutiu em aulas passadas, que é a integração dessas sinapses excitadoras e inibidoras. É como se fosse uma regrinha de soma. A excitadora deixa mais perto do potencial de ação, a inibidora deixa mais longe. Vai depender da quantidade dessas sinapses a cada instante, que vai de fato afetar a frequência de potenciais de ação. Se você tem 3 sinapses excitadoras acontecendo, isso até pode gerar um potencial de ação. Agora, se você tem 2 excitadoras e uma inibidora, eventualmente essa inibidora afeta, né, e faz com que o efeito excitador dessas duas desapareça. Então, eu queria que você tivesse em mente um pouco essa dinâmica muito mais complexa que acontece no sistema nervoso, que a todo instante os neurônios são bombardeados por inúmeras sinapses simultaneamente, e é a soma dos resultados das excitadoras com as inibidoras que causa o ajuste na frequência do potencial de ação dessa célula. Então, vou dar um exemplo simples para vocês, talvez para deixar isso um pouquinho mais claro. Você sente um toque na pele somente quando um neurônio sensorial de tato, por exemplo, é recrutado. Então isso significa que a pressão sobre a pele consegue ativar significantemente um neurônio sensorial, e essa informação será transmitida para o seu sistema nervoso e você vai ter a consciência da sensação. Vejam, mas a todo instante, isso para vocês pode ser muito claro, a nossa percepção sensorial ela é ajustada conforme a situação. Vejam, pode ser que um dia você esteja sentindo mais frio do que outro, não é verdade? Isso não acontece às vezes com a gente? Tem dia que parece que está muito frio e tem dia que você não está. E às vezes a temperatura do ambiente é igual entre os 2 dias e sua temperatura corporal é igual. Ela não muda mesmo. Então, por que um dia às vezes você está mais sensível a um estímulo sensorial e outro não? Porque você tem modulações. Então aquele neurônio do seu sistema nervoso central que está recebendo a informação da pele, ele também recebe informação de outras regiões do cérebro para modular sua sensibilidade sensorial. Olha que coisa legal. Isso significa que se você prestar atenção a um determinado estímulo sensorial, você consegue amplificar ele. Que exemplo que eu posso dar? Pode ser que vocês, entretidos com esse monte de informação que o professor está dando para vocês, não se deram conta que o ar-condicionado faz um zumbizinho, não faz um zzz. Ó, agora que o professor para de falar, mesmo com o professor falando, agora vocês estão prestando atenção nesse barulho incômodo, não é? Esse zzz, certo, pessoal? Ou é o professor que está meio doido? Tem um zumbizinho, não tem? Certo? Então, quando você põe a atenção de vocês para o zumbizinho, parece que você destaca a sua capacidade de escutar esse barulho incômodo. Olha que coisa. Então, pessoal, por que isso aconteceu? Porque esse zumbizinho, ele, independentemente do professor ter chamado ou não a atenção de vocês, estava estimulando receptores que detectam a audição relacionada a esse som. Só que como você presta mais atenção agora a isso, você está amplificando a capacidade de transmissão desta modalidade sensorial, desse som. Por quê? Porque não só o neurônio que processa a audição do sistema nervoso central passou a ser alimentado por esta informação do som desse negócio, como também você teve um estímulo agora de outras áreas do seu cérebro que envolvem atenção. Na hora que você foca a atenção para uma coisa, você sente aquilo melhor. Seria mais ou menos um último exemplo simples. Se falam para você, ó, vou te dar uma agulha e você tem que espetar seu dedo. Parece que é uma coisa difícil espetar o próximo dedo, porque você fica prestando atenção naquilo, e vai doer, vai doer. E parece que dói muito mais mesmo. Se um colega, de maneira desavisada, já espetasse o seu dedo na mesma intensidade, você ia sentir a picada. Mas você não ia ficar tão incomodado com aquele negócio, você prestando atenção naquilo. Faz sentido o que o professor está falando? Então é mais ou menos isso. Por que muda o limiar
Mudou o limiar porque um neurônio que detecta aquela sensação, passa a receber mais